Gente, tudo certo? Meu nome é Luísa, eu sou do Polo de Itaperuna e hoje a gente vai estudar sobre essa escola literária chamada Barroco. Vamos então definir esse estilo, além de também ver suas características, seu contexto histórico e ver como essas características elas se espelham dentro de um texto, ou seja, vamos ver na prática. Vamos lá então? Bom, primeiramente, se você está se perguntando o que são essas escolas literárias e o que elas têm a ver com esses tópicos elencados aqui na tela, sugiro você assistir os nossos vídeos anteriores aqui mesmo no canal PVS, porque neles foi feito um panorama geral da literatura no Brasil, que vai do século XVI ao século XX. Então, pensando nisso, para refrescar sua memória, trouxemos uma linha do tempo contendo todas as escolas literárias e suas datas de início. Por agora, só nos interessa o Barroco. Se nos interessa o Barroco, você pode perceber ali no segundo tracinho da esquerda para a direita o estilo. Esse estilo, então, que se iniciou no Brasil em 1601. Para entender melhor as características do estilo barroco no Brasil, é preciso entender a sua origem, ou seja, o que estava acontecendo no mundo. E isso significa conhecer o seu contexto. Iniciaremos então com a Reforma Protestante, em 1517. Bom, ela ocorreu por meio de Martinho Lutero, um monge católico que estava descontente com várias práticas da Igreja Católica. Com isso, ele escreveu 95 teses de protesto contra o abuso da Igreja, gerando o abandono de vários fiéis. Isso fez com que acontecesse a ruptura da unidade católica no Ocidente. Ou seja, a Igreja era forte e então ficou fraca. Logo, houve o renascimento dos valores antropocêntricos clássicos. Isso significa dizer que houve, então, a afirmação da capacidade e poder na realização do homem. A Reforma Protestante provocou a Contra-Reforma em 1545. A Igreja Católica se reuniu, formando o Concílio de Trento, para discutir medidas a fim de reafirmar seus dogmas. Algumas medidas foram, olha aí no slide, a Inquisição, a Companhia de Jesus e o Index Liprorum Prohibitorum. Temos aí do lado uma imagem desse índex. Traduzindo livremente, significa Índice dos Livros Proibidos. Esse índice era um tipo de lista que tinha várias publicações consideradas heréticas e lascivas. Elas foram proibidas pela Igreja Católica. É importante dizer também que a primeira versão dele foi publicada pelo Papa Paulo IV em 1559 e depois revista e autorizada pelo Concílio de Trento. Voltando ali ao slide, no segundo pontinho da coluna do meio, temos a restauração do teocentrismo medieval. Esse pensamento, ele tem a ideia de que Deus é colocado no centro das preocupações humanas. Vamos lá. Então, diante dessa dualidade de pensamentos, nasce o Barroco. Com essa palavra dualidade, eu quis dizer que é um contraste de ideias. Em outras palavras, há a ideia antropocentrista, que fala que o homem é capaz e tem poder para realizações, e a ideia teocentrista, que fala que Deus é como uma medida de todas as coisas. Para continuar na linha de raciocínio, observe essa característica da arte barroca, a dualidade nessas pinturas. Olha a primeira pintura, a lição de anatomia do Dr. Tup. Nós podemos perceber o contraste entre luz e sombra, claro e escuro, vida e morte. Na pintura abaixo, a última ceia, nós vemos Jesus e Judas, simbolizando, respectivamente, amor e traição. E também vemos o contraste entre claro e escuro.
Vamos ver agora mais características do estilo barroco. Olha esse primeiro ponto. Dúvida entre viver prazeres terrenos e levar uma existência virtuosa. Bom, isso quer dizer que o homem barroco vivia na dúvida entre viver o aqui e o agora. Essa ideia faz a gente lembrar da expressão carpe diem, que está logo abaixo. Significa aproveite o dia. Então, voltando, o homem barroco vivia na dúvida entre viver o aqui e o agora, e a ideia de culpa e medo pela punição divina, que é a ideia da contra-reforma. No segundo pontinho, já comentamos sobre essa expressão carpe diem, que significa aproveite o dia. Agora, ali no terceiro pontinho, expressão de um conflito existencial. Homem imerso em intenso conflito na profunda incerteza e angústia. Ou seja, o homem barroco, ele vivia dentro desse pensamento, dentro dessa dúvida. Ou seja, dentro de sua cabeça, esse conflito existencial. No quarto ponto, temos os recursos estilísticos mais recorrentes do barroco. O primeiro, figuras de linguagem. Temos então a antítese e o paradoxo. Mas observem que existem mais figuras que ainda se destacam, como a metáfora, o quiasmo, a anáfora, as inversões sintáticas, que é o hipérbato, e o paralelismo. Temos também como recurso estilístico o cultismo, que significa jogo de palavras, e o conceptismo, jogo de ideias. Falaremos mais sobre esses estilos mais à frente. Principais autores. Aqui é importante ter em mente que o marco inicial do barroco literário no Brasil se deu com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira em 1601. A prosopopeia, ela narra as aventuras de Jorge d'Albuquerque Coelho, o governador da capitania de Pernambuco. Temos também os maiores representantes do barroco brasileiro. O primeiro deles, Gregório de Matos. Esse homem criou poesias religiosas, amorosas, eróticas, filosóficas e satíricas. Apelidado de Boca do Inferno, Gregório de Matos denunciou os desmandos da administração pública e a hipocrisia dos religiosos. Ou seja, ele teve esse apelido porque ele era muito ríspido ao se expressar sobre o que ele acreditava. Ele tinha a língua afiada. No segundo ponto, Padre Antônio Vieira. Ele escreveu sermões dotados de metáforas, antíteses e outros recursos estilísticos com a intenção de convencer o leitor. Estudo do texto, Gregório de Matos. Não vamos ler o texto todo no momento, mas você pode pausar o vídeo para ler com mais calma, ok? Então, prosseguindo, o texto é um soneto de lírica religiosa, que, resumindo, tem como temática o eu lírico racionalizando sobre o perdão, dirigindo-se a Jesus. Seu propósito é que o pecar é finito, ou seja, tem limites, mas o amor de Deus é infinito. Por isso, apesar de grave delito, há possibilidade de ser perdoado. Podemos perceber agora, no segundo quarteto, os versos 2 e 3. Temos a figura do paralelismo com a repetição de em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Esses versos apontam o conflito central do homem barroco, ou seja, o desejo de aproveitar a vida terrena, carpe diem, versus o choque entre os princípios da fé cristã. Esse conflito foi falado no slide anterior. Perceba agora, no segundo quarteto, o verso 6. Existe uma relação conflitante com a morte, anoitecer, escuro. Observe, pois vejo a vida anoitecer. Agora, no primeiro e segundo tercetos, há o conflito central do homem barroco também. Oposição entre pecado e perdão.
Existe aqui o uso de antítese, a aproximação de contrários. Observe esse verso. Muito grande é o vosso amor, perdão, e o meu delito, ou seja, pecado. Podemos perceber que o soneto faz uso do cultismo, o jogo de palavras. O cultismo busca rebuscar, descrever, detalhar, ornar a linguagem, confrontando palavras com seus contrários. Viver, morrer, pecar, salvar, finito, infinito, delito e amor. Agora, para esse slide, temos aqui mais 2 exemplos de trabalhos de Gregório de Matos, O Boca do Inferno. Uma lírica amorosa e também temos uma sátira. Você pode pausar o vídeo novamente para ler com mais calma, ok? Estudo do texto, Padre Antônio Vieira. Aqui temos um fragmento do Sermão da Sexagésima. Podemos perceber que o autor faz uso do conceptismo, jogo de ideias. O conceptismo é quando ocorre uma racionalidade lógica que articula argumentos. Predomina a concisão da linguagem. Vamos observar isso nas partes sublinhadas. Se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto. Se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? O autor quer convencer o leitor de seus argumentos. Esse é seu jogo de ideias aqui. Também se percebem figuras de linguagem no sermão, como metáforas e comparações. Semeadores são como pregadores. Palavra de Deus é como semente. Bom fruto significa boas ações dos homens. Do texto para a imagem, pintura, escultura e arquitetura. Vamos analisar agora como são as imagens barrocas. Primeiro ponto. As obras são excessivamente ornamentadas, enfeitadas com incrível riqueza de detalhes e uso frequente de curvas. Olha, por exemplo, observe a quantidade de detalhes na escultura de São Simão Stock. Observe também as curvas nas saias da imagem Nossa Senhora da Piedade. Segundo ponto. As imagens exprimem movimento e dramaticidade, com roupas esvoaçantes e expressões retorcidas, revelando sentimentos de angústia, dor, pavor e etc. Percebam o movimento em São Simão Stock em sua manta. Parece estar abrindo ela. E olhem também a expressão de dor no rosto de Jesus na imagem da Nossa Senhora da Piedade. Terceiro ponto. Na pintura, a aproximação de opostos típica do barroco se traduz num jogo de contrastes entre claro e escuro, luz e sombra. Vimos isso anteriormente. Então, partindo para o quarto ponto. Ainda na pintura, a disposição dos elementos tende a ser assimétrica, ou seja, os elementos não se distribuem de forma homogênea pelo espaço da tela. Ou seja, você vai perceber em algumas pinturas barrocas que não há uma uniformidade de componentes na obra. Quinto ponto. Por fim, a temática religiosa está muito presente. Todas as imagens nesse slide remetem à temática religiosa. Perceba o título dessas imagens. São Simão Stock, os 12 profetas, esculturas no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Este, no caso, não é um título, mas indica as esculturas no santuário. E a última, Nossa Senhora da Piedade. Vale lembrar que essas esculturas no slide foram feitas por Aleijadinho. Esse é um nome muito importante quando falamos sobre barroco. A arte atravessa os tempos. É importante dizer que, por mais que o barroco tenha se findado em 1768 e surgido então o período Árcade, não podemos ignorar
que a arte barroca se irradiou através dos anos e muitos artistas se inspiravam nesse estilo, como, por exemplo, a pintura de Jesus institui a Eucaristia, em 1793, por Teófilo de Jesus, e também na pintura Santa Ceia, de 1828, por Mestre Ataíde. Então, temos aqui a síntese. Ela é como o nosso resuminho. Então, em síntese, hoje podemos perceber que no Barroco ocorreu um conflito entre teocentrismo e antropocentrismo. Houve a aproximação e conciliação de opostos, matéria e espírito, pecado, perdão. E também o carpe diem, expressão muito importante também. Linguagem rebuscada com abundância de figuras de linguagem. Muito importante para a questão do barroco na literatura. Por fim, em relação às imagens, lembrando que são pinturas, esculturas e arquitetura, elas podem apresentar detalhes em excesso, curvas, movimento, drama, jogo de contraste, elementos assimétricos, temática religiosa. E agora, vamos praticar? Abre a sua apostila e faça alguns exercícios para fixar o conteúdo. Qualquer dúvida, procure o tutor do seu polo. Foi um prazer estar com vocês. Até mais!